Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de circuitos elétricos e circuitos eletrônicos, o estudo da eletricidade e o estudo da eletrônica. E se por acaso você caiu aqui de paraquedas, não assistiu os vídeos anteriores, volta lá e vê os outros vídeos que eles estão bem completos, vai ser bem interessante para você. O que eu gostaria de falar nesse vídeo, além de falar sobre circuito paralelo, é sobre a lei de Kirchhoff das correntes, que envolve essa parte de circuito paralelo. E só para lembrar, por que a gente estuda mesmo circuito paralelo? É justamente porque é uma das formas de ligação de circuitos eletrônicos e de circuitos elétricos. São as ligações séries, ligações paralelo e ligação mista, que é a mistura de série e paralelo, que você faz para interligar dispositivos, componentes eletrônicos ou elétricos. Então vamos começar. Primeiramente, circuito paralelo. Primeiramente não, já falei sobre circuito série, agora segundamente circuito paralelo. E qual é a característica de um circuito paralelo? Bom, a interligação dele, de novo vamos falar sobre, vamos dar exemplos com resistências, a gente tem a seguinte forma. A gente tem uma fonte de tensão, aqui, de corrente contínua. E aí, como que vai se caracterizar essa ligação? Basicamente, resistências ligadas em paralelo. E como são essas resistências ligadas em paralelo? Bom, muito simples. Você vai conectá-las dessa exata maneira aqui. Essa é a característica primordial de um circuito paralelo. É essa forma de ligação que caracteriza um circuito paralelo. Você pode perceber, vamos colocar uma tensão aqui para essa fonte, de 9 volts. Você pode perceber que um circuito paralelo se caracteriza por ter a mesma tensão em todos os dispositivos que estão ligados nesse circuito. Então, é o seguinte, como que a tensão elétrica vai se comportar em um circuito paralelo? Bom, se eu tenho a minha fonte que está me falando que eu tenho 9 volts, desse ponto até esse ponto, quanto eu vou ter daqui a aqui? Quanto eu vou ter daqui a aqui? Quanto eu vou ter daqui a aqui? Bom, eu não tenho nada, nenhuma limitação aqui. Aqui é simplesmente um fio. Então, se eu medir a tensão elétrica nesses dois pontos, nesses dois pontos, nesses dois pontos, nesses dois pontos, vai ser exatamente a mesma. Essa resistência aqui vai ter a mesma tensão da fonte de alimentação, 9 volts. Essa daqui vai ter os 9 volts. E essa daqui também vai ter os 9 volts por conta da característica de um circuito em paralelo. E é exatamente assim que vai funcionar a tensão elétrica para o circuito em paralelo. Eu vou colocar a lei de Ohm aqui só para a gente lembrar quais são as grandezas elétricas que a gente trabalha nesse tipo de circuito. Além da fórmula da potência elétrica, que também é considerável para você saber quanto de energia você está consumindo em determinado dispositivo. Bom, vamos lá. A gente já descobriu como que é a tensão elétrica nesse tipo de circuito. Bem simples, né? Sempre a mesma tensão da fonte. Agora vamos trabalhar com a resistência. Lembra lá que em um circuito série você somaria as resistências que estão no caminho, que está em série, desses dispositivos que estão ligados em série? Bom, em um circuito paralelo não é assim. Vamos supor que nós temos de novo as mesmas resistências, inclusive eu vou apagar uma aqui só para ficar mais espaço aqui para mim, ficar também mais didático, só para vocês entenderem. Vamos lá, vamos colocar resistências aqui de novo de 3 ohms. Como que eu vou saber qual que vai ser o circuito equivalente dessas duas resistências? Tem como eu associar elas para mim saber fazer um circuito equivalente a esse? Tem, se eu associar elas, eu vou ficar que nem aquele circuito que eu desenhei para vocês lá no série. A fontinha de tensão aqui e uma única resistência ligada a essa fonte. Mas qual que vai ser o valor dessa resistência aqui nesse caso? Qual que vai ser o valor dessa resistência para um circuito paralelo? Bom, nós temos duas formas de fazer essa associação, esse equivalente. Como que vai ser esse equivalente? Vai ser o seguinte. Você tem uma fórmula que diz que o equivalente de duas resistências, apenas duas resistências, coloque isso na cabeça, são apenas duas resistências que essa fórmula matemática vai funcionar. Imagina que aqui seja A e aqui a resistência B. A resistência equivalente, ou seja, o RAB, vamos chamar de RAB, equivalente aqui, vai ser
o produto das duas resistências, ou seja, 3 vezes 3, A vezes B, dividido por 3 mais 3, B mais A, ou A mais B, tanto faz. E aí você vai ter 9/6 de Ohm, correto? Essa vai ser a sua resistência equivalente a partir dessas duas resistências aqui. 9/6, que é igual a 1,5 ohms. Uma coisa que é muito importante ressaltar e lembrar, deixa eu tomar um negócio aqui, e lembrar é que quando você for fazer o equivalente de duas resistências ou mais, a resistência equivalente vai ser menor que a menor resistência que está na minha associação. Ou seja, aqui eu tenho os valores de 3 e 3. A minha resistência equivalente deu exatamente um valor menor do que a minha menor resistência. Como as duas são iguais, aqui menor que ambas resistências, ou qualquer uma delas. A outra forma de você chegar na resistência equivalente para um circuito paralelo é a fórmula mais usual, que você pode usar infinitas resistências, que vai ser R equivalente, RE, igual a 1 dividido por 1 sobre A, 1 sobre B, mais 1 sobre A, mais 1 sobre C. Imagina que você tem diversas resistências, mais 1 sobre D. Essa fórmula aqui você pode fazer com infinitas resistências, que vai dar exatamente a resistência equivalente. É uma fórmula bastante usual para quando você tem um número maior de resistências para resolver. O que é mais importante falar aqui? A gente tem que lembrar também da lei de Kirchhoff para as correntes. Por quê? Porque lembra lá que no circuito série, que a gente só tinha um caminho para a corrente percorrer? Então tem a corrente aqui, e ela só tinha um caminho, como se isso aqui não existisse. Ela só vinha até aqui, vinha. Aí sempre tem que lembrar que a corrente vai percorrer o caminho mais fácil. Então o que a gente precisa fazer nesse caso aqui? Descobrir como que eu posso achar a corrente que vai para cá e a corrente que vai para cá, porque não tem mais só um caminho. Agora eu tenho dois caminhos, tenho duas resistências que englobam dois caminhos diferentes para a corrente elétrica percorrer. Então eu preciso de alguma forma para descobrir isso. E aí, se eu falei que lá no circuito série a tensão, a soma das quedas de tensão de cada dispositivo era igual à tensão da fonte, nesse caso aqui, a corrente total que a gente achar do circuito equivalente vai ser a soma das correntes que estão sendo divididas nos outros caminhos. E é exatamente isso que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Então vamos lá, como que eu consigo achar essas duas correntes aqui, já que agora eu tenho dois caminhos? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro achar a resistência equivalente que a gente já calculou aqui, que deu 1,5, certo? Agora vamos achar a corrente elétrica que vai circular, corrente elétrica total, que vai circular por esse caminho aqui. Que vai ser a mesma corrente que vai percorrer aqui, correto? 9, que é a tensão, certo? Dividido por R, que é a resistência, 1,5, eu vou ter exatamente a corrente que percorre por esse circuito, a corrente total. Então eu vou ter 9, correto? Dividido por 1,5. E quanto vai dar isso aqui? Quanto vai dar 9 dividido por 1,5? Vamos fazer a conta. Se eu tenho 9 e quero dividir por 1,5, quanto que vai ficar aqui? Vai ficar 6 amperes, correto? Bom, se eu tenho 1,5 ohms e quero fazer 9 dividido por 1,5, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 0,5, eu tenho exatamente 6 amperes de corrente circulando por esse caminho aqui. Beleza. Se eu sei que tem 6 amperes percorrendo por esse caminho, são 6 amperes totais aqui percorrendo por esse caminho, eu consigo achar exatamente as correntes que passam por esses caminhos aqui. E como que eu vou fazer isso? Muito simples. Lembra lá que eu falei para vocês que tensão sobre esses dois pontos aqui é exatamente o mesmo da fonte? E que a resistência que a gente deu aqui, eu consigo calcular exatamente pela fórmula de Ohm? Ó, presta atenção. Quanto que eu vou ter de corrente aqui se eu tenho 9 volts e 3 ohms de resistência? 9 dividido por 3
que é igual a 3 amperes. Aqui é a mesma coisa, 3 amperes. 3 mais 3, 6 amperes, que é a corrente total que circula por esse caminho. Uma coisa interessante também que eu esqueci de comentar é o seguinte: quando você quer fazer associações de resistências que têm exatamente o mesmo valor, você pode pegar um único valor de resistência, vamos supor, nesse caso aqui 3, e dividir pela quantidade de resistências que você tem na sua associação. Então, se você tem 3 ohms aqui, você pega esses 3 ohms e divide pela quantidade, que é 2, que vai dar exatamente 1,5 ohms. É muito interessante saber disso para simplificar os seus cálculos na hora de você resolver exercícios. Basicamente, assim que vão se comportar a tensão, a corrente e a resistência elétrica em um circuito em paralelo. Em outros vídeos eu vou resolver exercícios, e nesses exercícios eu vou mostrar outras formas de resolver, outras formas muito usuais que você vai utilizar para resolver alguns exercícios mais complexos. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Basicamente o que você precisa saber agora é isso. Além disso, a gente tem a potência elétrica. A potência elétrica, independente se é circuito misto, se é circuito paralelo, se é circuito qualquer que for, você sempre vai somar as potências que estão sendo dissipadas por cada uma dessas resistências. É exatamente assim que você vai fazer para calcular a potência elétrica. Então, se você tem 9 volts aqui e tem uma corrente de 3 amperes circulando aqui, você sabe que a potência dissipada nesse resistor aqui vai ser 9 da tensão, 3 da corrente, que vai dar 27 watts. Essa vai ser a potência dissipada por esse resistor e a potência por esse resistor também. Então vai ser 27 mais 27, que vai dar 47, que vai dar 54, correto? 54 watts consumidos nesse circuito aqui como a potência total. E é isso que você precisa de saber de circuito paralelo por enquanto. Mais pra frente a gente vai saber resolver circuitos também mistos, que misturam série e paralelo, e outras formas mais usuais e mais práticas de resolver tanto o circuito paralelo quanto o circuito série, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas que gostam de estudar eletrônica, que gostam de estudar essa parte da eletricidade, estão pensando em entrar em engenharia. Então compartilhe com essas pessoas esses vídeos, beleza? Obrigado, tchau, tchau.